O problema nunca foi Sócrates. E essa é a parte da história que quase ninguém suporta encarar. Porque ela não fica no passado. Ela atravessa o tempo. E toca diretamente em nós. Sócrates não foi condenado por falar demais. Nem por ser sábio demais. Nem por ser complicado, rebelde ou provocador por esporte. Ele foi condenado por um motivo muito mais desconfortável. Ele fez pessoas olharem para si mesmas. E ninguém gosta do que vê. Quando a máscara cai. Todos dizem amar a verdade. Todos dizem defender a consciência. Todos dizem valorizar o pensamento crítico. Até o momento em que a verdade começa a desmontar certezas pessoais. Até o momento em que ela ameaça reputações, posições sociais, identidades frágeis e narrativas internas cuidadosamente protegidas. A consciência é elogiada em discurso, mas rejeitada na prática. Porque na prática ela exige algo caro: responsabilidade individual. Na apologia de Sócrates, não vemos apenas um filósofo em julgamento. Nós vemos uma cidade sendo exposta. Vemos homens que não queriam aprender, queriam preservar conforto emocional. Vemos pessoas que confundiam estabilidade interna com sabedoria. Vemos quem chamava de perigo aquilo que apenas revelava incoerências. E quando a incoerência é revelada, ela não soa como oportunidade. Ela soa como ameaça. Talvez o julgamento de Sócrates nunca tenha terminado. Talvez ele aconteça toda vez que alguém prefere o silêncio ao exame. Toda vez que a pressão social vence a coragem moral. Toda vez que o grupo decide que pensar é exagero. E que questionar é falta de respeito. E a pergunta que fica não é histórica. Ela é íntima. E inevitável. Se Sócrates estivesse diante de você hoje, olhando nos seus olhos, com aquela calma implacável, você suportaria ouvi-lo até o fim? Ou você também tentaria, de algum jeito, silenciá-lo? As pessoas admiram Sócrates, de longe, de muito longe, à distância segura do tempo, dos livros didáticos, das frases recortadas, dos resumos bem comportados que cabem em uma legenda. Ali ele vira um símbolo elegante da verdade. Um personagem inspirador, que inspira sem exigir nada. Um nome que fica bonito em citações. Um ícone cultural. Quase um enfeite intelectual. Mas existe um detalhe que a história real não perdoa. Admiração não é convivência. Admiração não testa paciência. Admiração não confronta pensamento. Admiração não exige consciência ativa. Ela permite elogiar Sócrates, sem jamais correr o risco de ser questionado por ele. É fácil venerar alguém que não pode mais fazer perguntas. Difícil é sentar à mesa com alguém que desmonta certezas, com calma, com precisão e sem pressa. Difícil é conviver com um homem que não te agride, mas também não te deixa dormir. E o mito confortável nasce exatamente aí, na versão higienizada de Sócrates. Um Sócrates domesticado, transformado em referência inofensiva. Um Sócrates que cabe bem na parede, mas não na sala de estar. Porque na prática, ele era um espelho incômodo. E espelhos não agradam quem vive de aparência. Essa versão domesticada preserva a liberdade emocional de quem observa, mas não transforma ninguém. Porque transformação verdadeira nunca acontece sem atrito interno. Se Sócrates fosse apenas inspirador, Atenas o teria celebrado. Mas ele não era um fornecedor de frases bonitas. Ele não oferecia conforto. Ele oferecia exame. E onde há exame, há perda de ilusão. A pressão social prefere ídolos silenciosos. Há homens que expõem incoerências. E é nesse ponto que a admiração começa a falhar. E o mito começa a rachar. Sócrates seria insuportável hoje, pelo mesmo motivo que foi em Atenas. Ele não saberia ficar calado, diante de ideias mal examinadas. Ele faria perguntas. Quando todos esperam concordância, ele insistiria em clareza. Quando o ambiente pede diplomacia, e isso, em qualquer época, soa como provocação, ele perguntaria demais. Perguntas que não buscam humilhar,
mas que revelam contradições escondidas. Ele não aceitaria respostas prontas. Não aceitaria frases de efeito. Não aceitaria opiniões herdadas. Ele exigiria pensamento crítico, onde só existe repetição automática. E quanto mais alguém se apoiasse em certezas frágeis, mais exposto ficaria. Sócrates também não validaria inseguranças, só para manter a paz social. Ele não diria tudo bem, quando a incoerência fosse evidente. Na Apologia, ele deixa claro: a verdade não é algo que se negocia, para preservar a simpatia do grupo. Hoje, isso seria interpretado como arrogância, ou como falta de empatia, ou como energia ruim. Mas na essência, é coragem moral em estado puro. Além disso, ele não ofereceria pertencimento fácil. Ele não criaria seguidores. Não reforçaria identidades prontas. Não entregaria uma bandeira para você segurar. E se sentir seguro, ele obrigaria cada pessoa a sustentar a própria consciência. E numa cultura moldada pela pressão social, isso é quase ofensivo, porque a maioria quer ser confirmada, não examinada. E esse incômodo silencioso prepara o terreno para um conflito maior. Os atenienses diziam valorizar o saber, mas evitavam o aprendizado real, porque aprender de verdade exige admitir ignorância. E admitir ignorância diante dos outros, e de si mesmo, é uma experiência humilhante para o ego. Na Apologia, isso aparece de forma quase cruel. Ninguém queria a verdade. Queriam tranquilidade interna. Queriam um tipo de conhecimento que não abalasse a própria imagem. Um conhecimento que parecesse sabedoria, mas não exigisse transformação. Sócrates não ensinava como um professor tradicional. Ele não entregava respostas. Ele entregava perguntas. E ele expunha contradições. Com perguntas simples, diretas, inevitáveis. Isso gerava um desconforto psicológico específico. O desconforto de perceber que você defendeu por anos uma ideia frágil. E quando isso acontece, algo desmorona por dentro. E não é libertador no primeiro momento. No primeiro momento, é ameaçador. É como perder o chão sem aviso. A maioria não queria mudar. Só queria confirmar o que já pensava. Aprender implicaria rever valores, rever discursos, rever posições sociais. Exigiria responsabilidade individual, não apenas erudição aparente. Por isso, o exame socrático foi interpretado como ataque. É mais fácil rejeitar o método do que encarar o próprio vazio. No fundo, ninguém queria pagar o preço da transformação, porque transformação cobra coerência entre pensamento, fala e ação. E isso desmonta personagens cuidadosamente construídos ao longo da vida. A estabilidade emocional venceu a busca pela consciência. E essa recusa silenciosa empurrou Atenas para o próximo passo. Sócrates não roubava bens, não disputava cargos, não buscava poder político. O que ele tirava era mais sensível. Certezas não examinadas. Certezas que davam segurança emocional, status social, sensação de controle. Ao questioná-las, ele atingia o núcleo do pensamento de cada pessoa. E quando esse núcleo é frágil, a reação quase nunca é racional. Ele também retirava algo que poucos admitem perder: reputações. Homens admirados por sua eloquência saíam em silêncio após poucos minutos. Não porque fossem ignorantes absolutos, mas porque sabiam menos do que aparentavam. Na Apologia, Sócrates mostra que o saber aparente não resiste ao exame honesto. E quando a imagem pública cai, o desconforto vira ressentimento. Mais profundamente, Sócrates desmontava identidades frágeis. Pessoas que confundiam cargo, tradição ou opinião com quem realmente eram. Ao exigir autoconhecimento, ele forçava uma separação dolorosa. Ou a pessoa se reconstruía, ou se agarrava à máscara. Essa escolha raramente era consciente, mas sempre decisiva. O problema é que perder uma identidade
Dói mais do que perder um argumento. Argumentos podem ser trocados. Identidades, não, sem sofrimento. E há outro detalhe. Sócrates não oferecia substitutos imediatos. Para o que destruía, ele não preenchia o vazio com consolo. Ele apenas deixava o vazio à mostra. E poucos suportam olhar para esse vazio, sem reagir com hostilidade. Quando alguém perde a máscara em público, não sente gratidão, sente vergonha, sente exposição, sente uma ameaça direta ao próprio valor. Sócrates não atacava pessoas. Ele atacava ilusões. Mas para quem se confunde com a própria ilusão, o ataque parece pessoal. E é aí que o desconforto vira ódio. Na apologia, o ressentimento aparece. Antes da acusação formal, ele cresce no silêncio, nos olhares desviados, nos cochichos discretos, naquelas conversas que ninguém assume, mas todo mundo alimenta. Quem foi exposto não viu libertação, viu humilhação, perdeu status, perdeu controle da narrativa, perdeu o chão. A verdade, quando chega sem convite, é sentida como violência. O ódio também nasce do medo. Medo de que outros percebam aquilo que foi revelado. Medo de que a própria fragilidade se torne visível. Por isso, o ataque a Sócrates foi coletivo, não individual. A pressão social transforma desconforto pessoal em condenação pública. É mais fácil destruir o espelho do que encarar o reflexo. Mais fácil silenciar a pergunta do que reconstruir a própria identidade. Assumir responsabilidade individual exige coragem moral constante. Poucos estavam dispostos a esse tipo de transformação. E assim, o ódio se tornou a resposta mais conveniente. A partir daqui, a história muda de direção. Ela deixa de ser apenas sobre Sócrates e se volta para quem escuta. A pergunta que paira não é histórica, é pessoal. Se Sócrates te expusesse hoje, você agradeceria ou reagiria com a mesma defesa silenciosa? Porque quase todos dizem valorizar a verdade, mas só enquanto ela não ameaça a imagem construída. O incômodo real surge quando contradições pessoais vêm à tona. Opiniões herdadas, valores nunca examinados, discursos repetidos, posturas defendidas só porque todo mundo defende. É nesse ponto que o pensamento crítico deixa de ser confortável. Autoconhecimento não começa com clareza. Começa com atrito. Ele surge quando a narrativa interna entra em crise. E isso dói mais do que a maioria admite. Poucos suportam esse desconforto, sem tentar se justificar. A reação automática costuma ser negar, relativizar, atacar. Responder honestamente a essa pergunta exige liberdade interior. Exige não confundir identidade com opinião momentânea. Exige coragem moral para admitir incoerências. E quem foge dessa pergunta já fez uma escolha, mesmo que nunca tenha parado para percebê-la. Pensar de verdade não é confortável. Não é o pensamento rápido que confirma crenças. Não é a opinião pronta que se encaixa no grupo. É o exame lento, honesto, que desmonta certezas internas. Ele exige tempo, exige solidão, exige disposição para errar em público. Por isso, tantos preferem o silêncio. E mudar dói ainda mais do que pensar. Porque mudança cobra ação, não só reflexão elegante. Ela pede revisão de relações, de escolhas, às vezes, até da própria identidade. Na Apologia, Sócrates afirma que uma vida sem exame não vale a pena. Mesmo assim, a maioria escolhe a estabilidade emocional. O silêncio vira um mecanismo de proteção. Falar menos, questionar menos, se expor menos. A pressão social recompensa quem não incomoda. Mas esse silêncio cobra um preço alto. A perda da consciência ativa. Com o tempo, a liberdade interior vai sendo negociada. E poucos percebem quando essa troca acontece. Ela se dá aos poucos, quase imperceptível. Um questionamento evitado aqui, uma dúvida abafada ali,
uma concordância só para não criar problema. Até que pensar passa a parecer perigoso demais. E esse hábito silencioso prepara a próxima virada do caminho. Sócrates nunca tentou formar discípulos obedientes. Na Apologia, ele rejeita a imagem de mestre tradicional. O papel dele era provocar exame, não oferecer respostas prontas. Ele queria pessoas capazes de sustentar a própria consciência. E isso exige responsabilidade individual. Seguidores aliviam o peso da escolha pessoal. Eles repetem ideias e se escondem atrás de grupos. Eles encontram abrigo em frases e bandeiras. Sócrates fazia o oposto. Devolvia a pergunta a quem falava. Você vive o que defende? Essa era a provocação implícita. Autoconhecimento, para ele, era um dever cotidiano. Não uma fase. Não um hobby. Não uma estética intelectual. Essa postura tornava sua presença incômoda, porque ele desmontava a fantasia de que alguém poderia pensar por outro. Liberdade interior não se terceiriza. Cada pessoa teria que enfrentar as próprias contradições. E poucos estavam dispostos a esse enfrentamento. Por isso, ele caminhava sozinho. Não por arrogância, mas por coerência. Sócrates sabia que consciência não se transfere. Ela se constrói na fricção com a própria vida. E essa exigência prepara a escolha final. Todos os dias, sem alarde. Uma escolha é feita dentro de cada pessoa. Ela não é anunciada. Não vira discurso. Não rende aplausos. Ela acontece no silêncio do pensamento, antes de qualquer fala pública. Conforto ou consciência. Ajuste interno ou exame honesto. Essa decisão molda mais a vida do que qualquer plano externo. Escolher conforto é optar pelo caminho conhecido. É aceitar ideias prontas, para não enfrentar conflitos internos. É concordar para evitar atrito. Calar para preservar pertencimento. A pressão social recompensa esse comportamento, com aceitação imediata, mas cobra, aos poucos, a liberdade interior. Escolher consciência exige disposição para o desconforto recorrente. É revisar opiniões próprias, antes de criticar as alheias. É admitir ignorância, mesmo quando isso enfraquece a imagem. Sócrates defendia esse exame diário, como dever moral, não como heroísmo, mas como higiene da alma. O problema é que essa escolha raramente é percebida. Ela acontece em pequenos gestos mentais, quase invisíveis. Uma pergunta evitada hoje. Uma incoerência tolerada amanhã. Uma verdade suavizada só para não perder lugar. Até que o hábito se consolida. E parece natural. E é desse acúmulo silencioso que nasce o destino de cada um. Viver sem máscaras soa bonito, quando dito em voz alta. Mas na prática, significa abrir mão de proteções emocionais profundas. Significa sustentar a própria verdade, mesmo quando ela isola. Sócrates aceitou esse caminho com lucidez. Não como mártir, como alguém que sabia exatamente o preço que estava pagando. Aceitar esse convite exige coragem moral contínua. Não é um ato único. É uma postura diária diante do mundo. É escolher coerência, quando o silêncio seria mais confortável. É pensar antes de repetir, examinar antes de defender, respirar antes de reagir. Poucos mantêm essa postura sem recuar. A maioria prefere máscaras bem ajustadas. Elas garantem pertencimento, evitam conflitos, reduzem ansiedade, mas cobram um preço alto. Estagnação interna. A consciência vai sendo adormecida, em troca de paz aparente. E com o tempo, a própria identidade se torna frágil, porque ela depende da aprovação. E a aprovação é instável. Sócrates não prometia felicidade, nem sucesso social. Ele oferecia transformação. E isso assusta. Porque transformar-se é perder versões antigas de si mesmo. É atravessar desconfortos, sem garantias. Esse é o convite que quase ninguém aceita, mas que continua disponível.
A apologia de Sócrates não é um relato sobre o passado. É um teste silencioso aplicado a qualquer pessoa que se dispõe a pensar. Ela não pergunta o que você sabe. Ela pergunta o quanto você suporta examinar. Não mede erudição. Mede consciência. E revela, sem suavizar, o preço de viver sem máscaras. Aplicar isso à vida real não exige gestos grandiosos. Exige atitudes discretas e difíceis. Questionar as próprias opiniões antes de defendê-las. Ler com atenção, como a própria Apologia de Sócrates, ou Meditações, de Marco Aurélio, e aceitar o desconforto inicial, como parte necessária da transformação, porque o desconforto, muitas vezes, não é sinal de erro, é sinal de crescimento. Sócrates não pediu seguidores, não pediu aplausos, não pediu absolvição. Ele pediu algo muito mais raro: honestidade consigo mesmo, a coragem moral de sustentar a verdade, mesmo quando ela isola, a responsabilidade individual de não terceirizar a própria consciência. E essa escolha continua disponível todos os dias, em silêncio. Se esse vídeo te incomodou, ótimo. Esse incômodo não é um defeito, não é um problema. Não é algo a ser apagado rapidamente. É um sinal. Agora diga nos comentários, com sinceridade: você escolheria conforto ou consciência? E se quiser continuar essa jornada de pensamento crítico e autoconhecimento, se inscreva no canal, ative as notificações e siga caminhando conosco por esse território que poucos aceitam atravessar.